Galera, eu sou o César e hoje a gente vai falar um pouco sobre a tabela periódica, certo? Ah, César, mas eu não sei o que seja a tabela periódica. Eu acho que alguma vez na minha vida eu já ouvi falar. A tabela periódica é essa linha daqui, certo? Essa linha daqui nos dá muitas informações, certo? Principalmente quando a gente quer fazer alguma análise de algum elemento químico. E como a gente viu, para a gente obter número de massa, número atômico e tudo isso, certo? A tabela periódica, ela vem por um grande desenvolvimento, certo? Antigamente ela foi muito estudada, principalmente. Antigamente era simplesmente uma folha, tinha aqui os elementos e tal, o que era, se estava em sólido, líquido e acabou. Se tinha, tudo começou com 4 elementos. Hoje em dia já são mais de 120 e cada dia mais os nossos cientistas estão descobrindo mais novos elementos, certo? Mas o que seria a tabela periódica? A tabela periódica recebe esse nome porque ela é organizada de forma periódica, certo? Ou seja, a gente vai vendo que a gente vai ter uma organização dela em ordem crescente de número atômico, certo? Então, a primeira divisão que a gente tem da tabela periódica é em grupos ou famílias, que são as colunas, e em períodos, que são nessas filas. A gente tem 18 colunas e 7 filas, certo? Então, aqui nessa tabela periódica, com as 18 colunas e as 7 filas. César, agora que vem uma dúvida. Por que eu tenho essas duas filas fora? Essa não viria a fazer 9 filas? Não. Essas duas filas, as quais contêm 14 colunas, elas estão inseridas aqui. Sendo que por questão de estética, a gente não usa elas aqui. Por quê? Se eu colocasse elas aqui, a tabela periódica ia ficar toda troncha. Certo? Então, por isso que a gente usa ela aqui. Então, a principal coisa que a gente tem são os grupos ou famílias, certo? Que são o agrupamento dos elementos por semelhanças, certo? Eu vou notar que eles vão ter muitas coisas em comum, certo? E olho, o nome do grupo ele é dado pelo primeiro elemento dele, certo? Porém, eu vou ter essas 5 famílias que recebem nomes especiais. A família 1A ou a família 1, que ele recebe o nome de metais alcalinos. A família 2 ou 2A, que recebe a família metais alcalinos terrosos. A família 16 ou a 6A, ela recebe o nome de calcogênios. A família 17 ou 7A, ela recebe o nome de halogênios. E a família 18, que são os gases nobres, certo? Então, outra coisa que é bem importante que a gente precisa saber sobre os períodos. Os períodos, ele é organizado, a gente organiza de forma crescente, ou seja, em ordem crescente de número atômico, o número Z. Então, sempre vai crescer da esquerda para a direita, como está aqui nessa setinha, certo? E cada período ele representa um nível de energia. Ah, e já lá vem de novo com configuração eletrônica. Sim, a partir da tabela periódica a gente pode fazer a configuração eletrônica de um elemento. Então a gente vê que a gente vai ter a representação de um nível de energia, ou seja, a gente vai saber em cada período como em que nível de energia vai estar o último elétron, os últimos elétrons, certo? Ó, o período 1 ele vai terminar no K, o 2 no L, o 3 no M e assim vai, N, O, P e Q, certo? Por isso que são 7 períodos, beleza? Outra divisão, que é a principal divisão que tem a tabela periódica, ela é dividida no seguinte: hidrogênio, certo? Ele é um elemento que não tem família. Então não pense que o hidrogênio está na família 1A, ele não tem família. Essa grande gamosidade a gente chama de metais.
Essa parte entre os metais, essa partezinha aqui a gente vai chamar de ametais, aqui os gases nobres, né? E essa parte entre os metais e ametais é chamada de metalóides, ou recebe o nome de semimetais. Certo? Porque eles têm muitas propriedades semelhantes aos do metal, porém eles não são metais. Então, informações que a tabela nos proporciona, que é muito importante. A primeira, vocês vão ver que a gente sempre vai ter um número, aliás, dois números e uma letra. O primeiro número, o menor número, ele vai me dar um número atômico, ou seja, ele vai me dar o Z, que isso me indica o que, galera? O número de prótons, certo? Eu vou ter essa letra, na qual é a sigla do elemento, e olho, a sigla do elemento, ela não está em português, ela não está em espanhol, ela não está em francês, ela não está em alemão, em nenhuma língua. Na verdade, ela está no latim. Isso foi uma norma da IUPAC, que é o órgão que regulariza as coisas na química para que seja tudo de uma forma geral. Ou seja, qualquer coisa que seja feita aqui no Brasil, a galera lá na China ou lá no Japão, eles têm esse acesso e possam compreender sem fazer muito malabarismo, certo? Então vocês têm que lembrar isso. Porque vocês vão ver, por exemplo, enxofre é o S. De onde sai esse S, enxofre, certo? E outro número que está aqui embaixo, que vai ser o número maior, vai ser o número atômico, que é representado pela letra A. E só lembrando que o número atômico é igual a quem? Um número de nêutrons mais um número atômico, certo? A massa sempre vai ser o número de elétrons mais o número atômico, que é o número de prótons, beleza? Outras informações que nos dá, a gente pode, como eu disse, a gente pode fazer distribuição eletrônica a partir da tabela periódica. Essas duas famílias, como vocês podem ver, eu tirei o hidrogênio, o hélio daqui e trouxe para cá. Por quê? Essas famílias A1A e A2A, ó, a família, elas todas vão terminar em S, alguma coisa. A primeira vai terminar em S1 e a segunda termina em S2. E o hélio também que termina em S2. Tá, e esse N, de onde sai? Esse N que está aqui, ele vai me indicar o período, certo? Ou seja, eu vou ver em que período eu encontro o elemento e a partir disso eu vou saber. Ou seja, se eu tenho 7S2, então eu sei que ele está no período 7 na família 2. Pulando para lá, eu venho para cá. Ó, NS2, NP e o número de elétrons. Aqui eu vou mexer a partir da família 13, ó, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aqui vai ser o número de elétrons para o P, ou seja, a família 13 vai ser NS2, NP1, a 14, P2, a 15, P3, e assim vai, até chegar à família 18, que vai ser NS2, NP6, beleza? Vindo daqui, eu venho para esse daqui, que são os metais de transição. Aqui nos metais de transição, a gente vai ter um probleminha. Sempre que eu for determinar eles, vai ser o seguinte, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, N-1, que vai me dizer o período, ou seja, o nível de energia onde ele está. Período menos 1, porque ele vai cair um nível, certo? E o D, aqui eu começo a contar do 3 ao 12, respectivamente, 3, 1 e o 12, 10 elétrons, que é o número máximo que o D aguenta, certo? E por último, eu vou ter esse quadradinho aqui, que é a parte que fica fora da tabela, que ele fala do F, certo? Para o F, eu vou reduzir 2, certo? N menos 2, F, e a localização dele, do 1 ao 14, certo? Outra informação que a gente tem, raio atômico. Ah, mas o que é um raio atômico?
O raio atômico nada mais vai ser do que o quê? A distância do núcleo até a última camada, o último elétron, certo? Ou seja, aqui está o núcleo e aqui está a última camada, que consequentemente eu vou ter os elétrons. Então aqui, essa distância a gente chama de raio, certo? E a gente vai ter algo bem interessante aqui. A tabela periódica da esquerda, aliás, de esquerda para a direita e de baixo para cima, o raio atômico diminui, certo? Ou seja, que o contrário, da direita para a esquerda e de cima para baixo, ele aumenta. Então, nessa parte aqui, a gente vai ter o número com maior raio atômico, certo? Que vai ser os elementos frâncio e o raio, beleza? Outra informação que a gente tem, afinidade eletrônica e eletronegatividade. A afinidade eletrônica nada mais vai ser do que a energia liberada por um elétron recebido, ou seja, quem vai ter maior, quem eu preciso de mais elétrons, a energia que eu preciso para receber um elétron. Já a eletronegatividade simplesmente é a afinidade de ganhar um elétron, certo? Isso daqui, nesses dois casos, a gente não conta com os gases nobres, ou seja, por isso que tem vermelho aqui, a gente não olha. Aí vocês vêm e me perguntam, por que a gente não conta os gases nobres? Porque os gases nobres, eles não reagem, certo? E como eles não reagem, a gente não pode contar com eles, porque eles não vão nem doar, nem receber elétrons, certo? Isso é muito importante, essa partezinha aqui, beleza? Ó, então, da esquerda para a direita e de baixo para cima aumentam. Ou seja, quem estiver nessa ponta aqui, que no caso seria o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, são os que têm maior eletronegatividade e maior afinidade eletrônica, certo? Então, quando aumenta, ó, necessita de mais energia para receber, certo? É a maior energia que eu tenho aqui. Beleza? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, sugestão, ou se vocês quiserem que eu resolva alguma questão, vocês mandam um e-mail para mim. Me siga no Instagram do Snip, certo? Que eu sempre estou dando dicas bacanas. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até mais.